Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós continuamos no 8º dia do desafio Enem. Uma questão de matemática do Enem por dia até o dia da prova desse ano. O que vocês acham? Será que vocês estão bacanas em proporção? Interpretar proporções? O que é uma proporção? É uma divisão? Observem bem. Hoje nós vamos continuar com a questão 179 do caderno cinza, ano 2021. Vou verificar aqui com vocês. Uma questão aparentemente fácil de errar, porque ela é muito. É a questão de interpretação. Observem essa aqui, ó. A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Ó, em 1990, em 2000, em 2010, médicos e população brasileira. Aqui está em milhar. Observem bem. Em milhar. Então, nesse quesito, aqui são 147 mil milhares, 170 mil milhares. Somente essa coluna aqui. E essa aqui é de médicos. Só que a proporção que nos interessa, vamos entender na leitura dos próximos 2 parágrafos, ou no próximo parágrafo que já temos as informações necessárias. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000 e a de 2000 para 2010. Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020. Ou seja, ele já está dizendo que se eu faço uma proporção de 2000 para 1990, esses dados foram utilizados para fazer a projeção de 2010. Agora, se eu fizer uma projeção de 2010 em relação a 2000, eu vou conseguir fazer a projeção para 2020. O número com duas casas decimais o número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano 2020 seria de... temos os números aqui que são facilmente confundíveis na interpretação. O que nós precisamos cuidar? Primeiro cálculo que eu teria que fazer seria 292 mil por 219 mil. Só que não é necessário. Já está dizendo na questão que isso está acontecendo. Então, para fazer uma proporção de médicos, eu faço o quê? 365 mil dividido por 292 mil. 365 mil dividido por 292 mil, que vai dar o índice 1,25. Claro que na prova você não vai escrever tudo isso aqui, que foi só para fins de explicação. Proporção para o número de habitantes entre 2010 e ano 2000. Então, de acordo com a questão, faça os 365 mil vezes 1,25. Desculpem, que vai dar uma projeção de 456.250 médicos para 2020. Se eu quiser verificar a população brasileira, eu poderia fazer a questão em milhões, ou em milhares, ou até em centenas, se quiser. Porque a proporção vai ser a mesma. Então, seguindo a mesma lógica, eu vou fazer o quê? Os 191 mil milhares, são 191 milhões, dividir por 170 milhões. Ou poderia fazer a conta ainda 191 dividido por 170, que a resposta será a mesma. Mas daí, para manter o desenho presente na questão, eu fiz o quê? 191 mil dividido por 170 mil. Quem aprendeu divisão na escola sabe como se faz esses cálculos.
vai dar um número aproximado a 1,12, proporção para o número de médicos entre 2010 e ano 2020. Novamente, de acordo com a questão, faça o quê? Os 191 mil vezes 1,12, que vai dar uma projeção para 2020 de 213.920. Ou no nosso caso, se fôssemos pensar em milhares, seria 213.920.000. Mas como é projeção que nós estamos falando, como é a relação da... Aqui eram os médicos, então é o quê? Como a projeção está alinhada ao número de casas decimais, eu faço o quê? 456.250, ou, que é o número estimado, dividido pelos 213.920, que vai dar uma proporção de 2,13, né? Vai dar uma... Antes eu falei em 213.920.000, mas aqui é o número de médicos, então é só 213.920 para este número aqui. Então, aqui na questão, fala em número aproximado com duas casas decimais. Dependendo do cálculo que você faz, você vai encontrar a letra C, tá? Dependendo do cálculo que você mescla aqui, depende de como você faz a proporção, a resposta que você vai encontrar é a letra C. Mas, na verdade, o número mais próximo de 2,13 é 2,06. Logo, a resposta certa é a letra D, para a questão 179, do caderno cinza, ano 2021. Viram como literalmente esses cálculos são fáceis de serem executados? E o principal, eu não digo o principal problema, mas uma das coisas que você precisa cuidar ao máximo é a interpretação da questão, visto que você corre o risco de saber fazer o cálculo, mas por falta de interpretação não alcançar o sucesso da questão. Vamos garantir bons estudos? Vamos estudar? Vamos garantir o sucesso da operação? Sucesso!